Bom dia, quinto ano. Como nós já havíamos combinado lá no grupo, vamos fazer a correção por vídeo das atividades de ontem e a nossa aula de hoje. Vamos iniciar pela página 163. Livro em mãos? Muito bem. Então vamos lá. Eu já deixei aqui, para a gente agilizar, correção, página 163. Nós temos aí a primeira fração, 8/2 dividido por 2. Aprendemos que para fazer a divisão de uma fração é a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então eu tenho aqui, primeira fração, 8/2 vezes o inverso da segunda, 1/2. 8 vezes 1, 8, 2 vezes 2, 4. Este aqui, 8/4, é o resultado da fração. Porém, o livro pediu que, se possível, era para simplificar, e foi o que nós fizemos. Dividir por 2, deu 2/2, 2 dividido por 1 é igual a 2. Letra B. Na letra B nós temos 6/5 dividido por 4. Primeira fração vezes o inverso da segunda. 6 vezes 1, 6, 5 vezes 4, 20. Eu tenho 6/20 de resultado, que eu posso simplificar dividindo por 2, que fica como resultado 3/10. Letra C, 4/4 dividido por 2. Primeira fração, 4/4 vezes o inverso da segunda. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Simplificado, dividindo por 2, ficou 2/4 e como resultado final, 1/2. Letra D, 6/7 dividido por 3. Novamente, primeira fração vezes o inverso da segunda. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 3, 21. Para simplificar, eu dividi por 2. 6 dividido por 2, não, dividir por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. 21 dividido por 3 é igual a 7. Tivemos como resultado 2/7. Letra E. 5/4 dividido por 4. Primeira fração vezes o inverso da segunda. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 4, 16. Neste caso ali, da letra E, não tem como simplificar. Então, ela vai ficar somente com esse resultado. Letra F. 9/3 vezes o inverso da segunda. 9 vezes 1, 9. 3 vezes 5, 15. Que simplificado dividido por 3 ficou igual a 3/5. Letra G, 10. Aqui nós temos um número inteiro, né? 10 vezes 3, 30. 1, aqui é como se tivesse o número 1, lembra dessa dica? 1 vezes 2, 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 3/2 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 1, 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Essa foi a correção da página 163. Agora, o seu livro, lá na página 164, pediu para calcular as divisões a seguir. Neste caso aí, ele não pediu para simplificar, então não será necessário. A gente vai deixar apenas com o resultado. Lá no número 3, que eu já vou deixar aqui para vocês também, está assim: continue efetuando as divisões e simplificando quando possível. Aí sim, no número 3, nós precisaremos simplificar. Então, vamos lá. Nós temos a primeira letra A, está assim: 2 dividido por 4/5. Então, nós ficaríamos com a primeira fração vezes o inverso da segunda, certo? Que tem como resultado, vai ficar como resultado 10/4. A letra B, 15 sobre 1. Letra C, 24/3. E a letra D, 48/3. Esses são os resultados do número 2 da página 164. Não é necessário simplificar, porque o livro não pediu. Somente a próxima, o número 3, que haverá necessidade de simplificação. Bom, eu tenho aqui as 3 primeiras letras do número 3 lá da 164.
primeira fração vezes o inverso da segunda. É muito parecido com o que nós tínhamos feito anteriormente. Então vamos lá, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 5, 15. Como resultado eu tive 24 quinzeavos, que eu posso simplificar dividindo por 3. Então 24 dividido por 3 é igual a 8, 15 dividido por 3 é igual a 5. Da mesma forma ficou a letra B. 7 quartos vezes o inverso da segunda, 3 sextos, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 6, 24. Também dividir por 3 para simplificar. 21 dividido por 3 é igual a 7, 24 dividido por 3 é igual a 8. A letra C não teve possibilidade de simplificação, porque eu não tenho nenhum número que divide igualmente por 8 e por 15. Então, ficou como resultado 4 vezes 2, 8, 3 vezes 5, 15. Esse é o resultado final, porque ela já é uma fração irredutível. Vamos às próximas letras D, E e F. Vamos lá? Para terminar o número 3, eu tenho letras D, E e F. Letra D. Eu sei que eu já repeti várias vezes, mas é para que não reste dúvida. Para você, e nós estamos fazendo divisão de fração. Para você fazer a divisão de fração, o que deve ser feito? Primeira fração vezes, porque a divisão é uma operação inversa, né? Vezes o inverso da segunda fração, ou seja, o que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então, eu tinha a fração 3 meios dividido por 5 quartos. O que eu fiz? Primeira fração vezes e troquei, ó. O 4 virou numerador e o 5 denominador. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. Esse aqui seria o resultado final. Porém, o livro pediu que você simplificasse. O que é simplificar? É você ir dividindo essa fração e reduzindo essa fração até que ela não possa mais ser dividida. Quando o número é par, a gente começa sempre pelo 2. Não é possível pelo 2, a gente tenta por 3. Não é por 3, a gente tenta por 4. E assim a gente vai experimentando divisores até que ela não possa mais ser dividida. Como é esse caso aqui, ó. Eu fiz a divisão por 2. 12 dividido por 2 foi 6, 10 dividido por 2, 5. Mas quando eu chego aqui, ó, no 6 quintos, eu não tenho mais nenhum número que divide o 6 e o 5 ao mesmo tempo. Então, já é uma fração irredutível. Letra E, mesma coisa. Primeira fração vezes o inverso da segunda, faça a multiplicação. 8 vezes 5, 40, 6 vezes 4, 24. Como são números pares, fiz a divisão por 2. O que eu tive aqui? Na verdade, eu nem fiz por 2, eu fiz por 4 já logo de uma vez. 40 dividido por 4, se eu fizesse por 2 também daria certo, só que eu ia ter muito mais frações. Fiz por 4, ó, 40 dividido por 4 deu 10, 24 dividido por 4 deu 6, mas se eu tivesse feito por 2 também daria certíssimo. Agora aqui sim, eu fiz por 2, ó, 10 por 2 deu 5, 6 por 2 deu 3. A mesma coisa aqui, primeira fração vezes o inverso da segunda, 2 vezes 2, 4, 6 vezes 3, 18. 4 18avos, que simplificado deu 2 nonos. Agora, a gente tem as atividades, os problemas lá da página 165. São problemas que envolvem multiplicação e divisão de fração. Então é o que nós iremos fazer. Primeiro problema, número 1. Eu vou ler, depois a gente faz. Gabriel deve tomar 1/8 de uma embalagem de vitamina por dia. Em quantos dias ele deverá tomar a vitamina da embalagem? Aí nós iremos fazer o quê? A embalagem toda, né, que corresponde a 1 inteiro, dividido por 1/8. Essa vai ser, que é a quantidade que contém a embalagem. Esse vai ser o cálculo que nós faremos. Como a gente já sabe, é uma divisão que nós vamos ter que fazer multiplicação dela.
Vamos lá para os nossos problemas? Eu já fiz a leitura com vocês. Eu tenho aqui a representação do problema, um inteiro, que é a vitamina que ele precisa tomar, na quantidade de dias. Se eu tenho uma divisão de fração, eu preciso fazer o quê? A primeira vezes, vocês me perdoem a carga transparente, é porque está acabando. Vamos lá, vezes quem? O inverso da segunda, ó, 8, vou passar para o lado de cá, 8 sobre 1. 1 vezes 8, 8 sobre 1. Aí o livro perguntou assim, quantos dias ele deverá tomar em quantos dias ele deverá tomar toda a vitamina? Ele deverá tomar em 8 dias. Por quê? Porque quando eu faço 8 dividido por 1 é igual a 8. Aí você vai colocar, ele deverá tomar em 8 dias. O número 2, eu não fiz o problema, porque a pergunta ela é direta. 2/5 do livro corresponde a 54 páginas. Calcule quantas páginas tem o livro. Neste caso aí, nós teremos que fazer aquele cálculo, né? O livro tem 54 páginas, mais 54 para ver o restante. Ele, no total, ele tem 135 páginas. Inclusive, ele nem deixou tanto espaço disponível aí. Então, vocês poderão colocar apenas a resposta. O livro tem 135 páginas. Número 3. A metade, ou seja, 1/2, do trabalho foi dividida entre 4 membros da equipe, ou seja, 4 pessoas, né? Quanto cada um desses membros deverá efetuar do trabalho? Então, nós vamos dividir a metade do trabalho pela quantidade de membros, ou seja, 1/4 dividido, 1/2 dividido por 4. É o que nós vamos ver como vai ficar o cálculo. Vamos lá? Eu já tenho aqui, ó, já deixei para vocês 1/2, que é a metade do trabalho, dividido por 4, que é a quantidade de membros. Então, o que eu faço? Primeira fração, multiplicado pelo quê? Pelo inverso da segunda, ou seja, 1/4. É como se aqui tivesse o número 1, vocês ainda lembram disso, né? Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4 é igual a 8. O livro perguntou quanto cada um desses membros deverá efetuar do trabalho. Cada membro deverá efetuar 1/8. Aí você vai colocar, ó, cada membro deverá ter acento, tá, gente? Efetuar 1/8 do trabalho. Certinho? Façam aí direitinho no livro de vocês. Número 4. Em um copo cabe 1/5 de 1 litro de água. Quantos copos de água serão necessários para encher uma jarra com a capacidade de 7/10 de litros de água? Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo. 7/10 dividido por 1/5. E aí eu já volto com vocês para nós fazermos. Vamos lá, então. Eu já tenho aqui 7/10 dividido por 1/5. Como que eu faço? Divisão de fração. Primeira, 7/10 vezes o oposto, ó, 5, o inverso, 5 sobre 1. 7 vezes 5, 35. 10 vezes 1, 10. Aí, neste caso aqui, eu tenho a seguinte fração, 35/10. E aí você me diz, posso simplificar? Pensa aí comigo. Posso?
Posso, né? Eu posso simplificar ela por... Pensa aí no número. Eu posso simplificar, já pensaram? Por que número que eu teria que seria dividido? Por 35 e por 10. O 5, gente. Ó, 35 dividido por 5 é igual a 7. 10 dividido por 5 é igual a 2. Aí, agora, eu ainda poderia fazer o quê? Desses dois aqui, eu poderia transformar ele num número misto, porque eu tenho aqui uma fração imprópria, que seria igual a 3 inteiros e 1 meio, porque quando eu faço a divisão 7 por 2, eu tenho 3, não é isso? E sobra 1, e sempre o denominador eu vou repetir. Aí, ele perguntou, quanto será necessário para encher uma jarra d'água? Aí você poderá colocar as duas opções. As duas respostas estão certas. Serão necessários 7 meios ou 3 inteiros e 1 meio. Serão necessários 7 meios de água. Ou você também pode colocar, que está corretíssimo, 3 inteiros e 1 meio. Isso por quê? Porque essa fração imprópria aqui, eu transformei ela em um número misto. Agora a gente tem, abaixo aí dos problemas, o também nosso assunto de hoje, assunto novo, né? Expressões com frações. Nossa, pois é. Vocês estão acostumados a fazer frações com números comuns, né? A gente aprendeu desde o início do ano que existem regras. Quais são essas regras? Eu primeiro, se eu tiver parênteses, onde eu tenho parênteses aqui, ó, parênteses. Se eu tiver colchetes, se eu tiver chaves, claro que sem esses coraçõezinhos, tá, gente? E sem o nosso joinha também. Se eu tiver esses sinais, quem eu resolvo primeiro? Primeiro, parênteses. Depois, colchetes. E por último, chaves. Só então, quando eu já fiz a eliminação desses, eu resolvo soma, subtração, multiplicação e divisão, mas não nessa ordem. Eu primeiro tenho que resolver multiplicação e divisão e por último soma e subtração, na ordem que elas aparecem. Mas a gente está falando de expressões com frações. Por que eu voltei lá nas nossas expressões comuns? Porque um modo da gente resolver é parecido. Primeiro nós vamos resolver multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Lá na página 166, que é o nosso último assunto de hoje, nós temos da letra A até a letra F, que eu vou deixar para vocês. Bom, como o nosso espaço ali do quadrinho ele é bem limitado, eu não vou copiar a expressão, mas eu quero que vocês acompanhem aí. A expressão é a seguinte: 1 meio, letra A, mais 3 meios vezes 2 16avos. Como que eu vou fazer? Lembra que eu não posso resolver a adição primeiro, que primeiro tem que ser multiplicação e divisão. Então, o que eu faço? 1 meio, eu vou repetir, 1 meio mais... O que eu faço agora? Eu vou resolver a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 16, 32. Então, eu tenho 6, 32. Agora, eu tenho aqui uma adição. Mas vocês lembram que quando eu tenho uma adição, o que acontece? Se eu tiver denominadores diferentes, eu preciso fazer o quê? Tirar o MMC. Neste caso aqui, o MMC, ele vai ser 32. Então, nós vamos fazer aqui 32, que é o MMC. E a gente faz 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 vezes 1,
16. E 32 dividido por 32 é igual a 1. 1 vezes 6 é igual a 6. 16 mais 6 é igual a 22. Eu tenho aqui, ó, 22 32avos, que eu posso simplificar por 2. 22 por 2 é igual a 11 e 32 por 2 é igual a 16. Então, o resultado final vai ser 11 16avos. Esse é o resultado final da nossa expressão. Não se apavorem se você pensar assim, nossa, eu não entendi nada. Nós vamos ir fazendo e com a prática a gente vai pegando. Letra B. A letra B, ela trouxe uma divisão. Eu tenho 3 décimos mais 4 quintos dividido por 1 meio. Então, como eu não posso resolver a adição primeiro, o que eu faço? 3 décimos mais... eu tenho aí uma divisão. Se eu tenho uma divisão, eu tenho que fazer o quê? Primeira fração vezes o inverso da segunda. Primeira fração, 4 quintos, vezes o inverso da segunda, vai ser igual a 2 sobre 1. E eu faço, vou repetir de novo, eu tenho que resolver agora essa divisão, essa aqui vai ficar mais extensa, ó. Vou repetir de novo, 3 décimos, mais, agora eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 4, 8, 5 vezes 1, 5. Novamente, eu tenho o quê? Uma soma com denominadores diferentes. Eu preciso fazer o quê? Descobrir qual é o MMC. Eu já sei que o MMC de 5 e 10, ele é igual a 10. Então, vamos lá. 10 dividido por 10 é igual a 1. 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 8, 16. Eu tenho como soma 6 mais 16 é igual a 19 décimos. Neste caso aqui, eu não posso simplificar. O que eu poderia fazer era transformar ele em um número misto, né? Que é o que o livro pediu aí também. 19 dividido por 10 é igual a 1. É igual a 1 e sobra 1 vezes 10. 10 para 19, 9. Sobra 9. E o 10? O 10 eu tenho que repetir ele, né? Então, eu fiquei com qual número misto? 1 inteiro e 9. 1 inteiro e 9 décimos. Essa é a resposta da letra B. Notem que ela é bem extensa. Nós vamos fazer agora a letra C e D. Eu vou fazer com vocês a letra C, já que o nosso piloto, gente, acabou de vez. E eu não tenho outro para substituir. Só se eu fosse lá na escola agora. O que acontece? Letra C, eu vou fazer ela com vocês oralmente e depois eu vou deixar a imagem para que vocês possam terminar a correção. Letra C. A letra C é muito parecida com a letra B. Ela está 2 quintos mais 1/3 dividido por 1/4. O que eu vou fazer? 2 quintos mais 1/3 vezes o inverso da segunda, ou seja, 4 sobre 1. Aí eu faço novamente a repetição da primeira fração. 2 quintos mais, faço a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. Aí eu vou ter o 5 e o 3, duas frações, né? 2 quintos mais 4/3 com denominadores diferentes. Eu vou precisar tirar o MMC, que neste caso vai ser 15. Aí eu faço o restante. 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 4, 20. Vai dar o resultado 6 quinzeavos mais 20 quinzeavos,
que vai ser igual a 26 quinzeavos, que eu não posso simplificar, eu só posso transformar em número misto, que vai ser igual a 1 inteiro e 11 quinzeavos. A letra D, E e F, nós vamos fazer a correção por imagem. O problema, o livro deixou apenas um problema. Plínio leu 2/3 da apostila. Quantas páginas ele leu se 1/4 da apostila corresponde a 172 páginas? Então, o que nós iremos fazer? Eu vou deixar também para vocês a correção. São 2 cálculos que deverão ser feitos. O número, que corresponde à apostila, dividido por 1/4 vezes 2/3. E a gente vai fazer a mesma operação das que estão lá em cima. Eu vou deixar para vocês a correção lá no grupo das que ficaram faltando. No caso da letra C, D, E e F e o problema do número 1. Não deixem de estudar. Façam todos com atenção e nos vemos na nossa próxima dica online.